E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o filme do Blade. Nas últimas semanas a gente está tendo várias novidades sobre o filme do Blade. A gente teve o anúncio lá do adiamento de forma indefinida do filme do Blade feito pela Marvel, que eles não tiraram do calendário e não deram uma data de quando esse filme pode sair. Vários rumores de que talvez o Mahershala Ali, um ator que vai interpretar o Blade, pode sair do projeto. Então a gente está tendo várias novidades sobre o filme do Blade nas últimas semanas. E alguns rumores indicam que o Mahershala Ali não está nem um pouco feliz com tudo que está acontecendo na produção. E vários roteiros já passaram, o filme do Blade está sofrendo vários problemas, os diretores já saíram, está sem diretor nesse momento. Já se passaram acho que uns 5 ou 6 roteiristas diferentes para esse projeto e nenhum fez um roteiro realmente bom e que o ator Mahershala Ali, que tem um poder criativo dentro do projeto, ficasse feliz, ficasse minimamente feliz. E agora o Insider ele traz novas informações do roteiro que foi feito de forma inicial para o filme do Blade e que o Mahershala Ali não gostou nem um pouco e quase fez ele desistir de participar do projeto, porque era um roteiro que não se encaixava em nada com o que ele gostaria de fazer como personagem do Blade. Então vamos dar uma olhada aqui no que esse Insider trouxe, porque faz muito sentido do que a gente já viu do filme do Blade e de informações que a gente já tem no filme do Blade nos últimos 5 anos, desde que o filme foi anunciado. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá conversar um pouco sobre esse possível roteiro do filme do Blade. Nas últimas semanas nós estamos tendo várias novidades sobre o filme do Blade, desde o anúncio do adiamento indefinido do filme, rumores de que o Mahershala Ali pode sair, saída de vários roteiristas que já foram contratados, o projeto está perdendo diretor a cada 6 meses, ele perde o diretor, várias novidades que a gente está tendo no filme do Blade, muitos problemas. O filme foi anunciado há mais de 5 anos atrás, desde então a gente não está tendo pouquíssimas novidades sobre esse projeto, então está sendo bem complicado o desenvolvimento desse filme do Blade. A Marvel anunciou esse filme quando ela não era para anunciar, eu já disse isso nos vídeos aqui no canal, que a Marvel anunciou esse filme do Blade em um momento que não era para eles terem anunciado esse filme do Blade, e agora ela está sofrendo as consequências desse anúncio. Então o Insider trouxe novas informações de como é que era um roteiro original do projeto, que o Mahershala Ali não gostou nem um pouco e quase fez ele desistir do filme do Blade. E é uma informação que ele traz que é bem completa aqui, que faz muito sentido com o que a gente já tinha tido de rumor nos últimos meses sobre o filme do Blade, de como é que possivelmente seria a história do filme do Blade. Então vamos dar uma olhada aqui nesse rumor de que esse Insider trouxe. Aqui, galera, eu peguei essas informações aqui no perfil do Insider Slides Cooper, que é um Insider que eu trago bastante informações aqui, é um Insider que eu confio bastante, ele fala coisas que fazem sentido. Tem outros Insiders aí que falam bobeira uma atrás da outra e nada faz sentido no que eles falam, mas esse Insider aqui, o Slides Cooper, ele tá crescendo e ele tá falando coisas que fazem sentido. Eu sinto que um pouquinho, algumas informações que ele tem, ele complementa com o que ele gostaria de ver, mas algumas informações que ele traz fazem muito sentido com o que a gente já tinha ouvido de rumores sobre os projetos da Marvel, e ele é um Insider que é bem focado na Marvel. E ele fala aqui: Blade, o script que quase fez o Mahershala Ali desistir. E aqui nas informações ele fala: o filme se passaria em Nova Orleans na década de 1920. Existe um rumor bem forte de que esse seria mesmo, ele se passaria em Nova Orleans, que é ali a terra do jazz e tal, e faz sentido com o Blade participar aí de uma história ali. Inclusive vai ter um filme do Ryan Coogler com Michael B. Jordan que vai se passar nessa década de 20, 30 ali em Nova Orleans, de vampiro inclusive, né? Bastante irônico. E faz sentido uma história do Blade se passar em Nova Orleans ali e na década de 20, porque faz muito sentido com a história do personagem do Blade. Que o velho e cansado Blade, então já estaria um pouco mais avançado da história, descobre que tem uma filha pequena, Zora, depois que a mãe dela é morta por Deacon Frost, vampiro que criou o Blade ao morder a mãe grávida do Blade. Então ele já explica que foi o vampiro que mordeu a mãe do Blade e fez ele se transformar quando ela estava grávida dele. Aí ele virou um meio humano, meio vampiro, que faz ele andar durante o dia no sol sem problema, né? Frost quer usar o sangue de Zora para transformar a si mesmo e seus seguidores em Daywalkers, como o Blade, né? Ele poderia andar durante o dia, né? Blade resgata Zora, mas é ferido e pede ajuda ao seu associado Quincy Harker. Blade não quer que Zora faça parte de sua vida devido ao perigo, mas eles se unem enquanto Blade se recupera, embora Zora fique magoada quando descobre que Blade planejou deixá-la com Harker. Interessante. Cara, ó, não, por enquanto tá interessante, tem coisas interessantes e tal, mas pelo que dá pra ver não vai ser um roteiro muito grande. Zora também cria laços com a filha substituta de Harker, Rachel Van Helsing. Interessante, Rachel Van Helsing, legal. Essas referências a filmes clássicos de vampiros e tal, ok, legal, isso é legal. Que incentiva Blade a ser pai de Zora. Zora é capturada mais tarde por Frost, que também mata Harker, né? Blade, Rachel e o executor de Harker, Taj e tal, vão resgatar Zora e vingar Harker. Taj morre, Blade mata Frost e salva Zora e decide criá-la, enquanto Rachel herda a fortuna de Harker e continua suas atividades de caça aos vampiros. Aqui ele dá um contexto geral. Por enquanto, pelo que eu li desse roteiro aqui,
Cara, é muito basicão. É o roteiro mais básico do mundo. Existia um rumor de que existia, eu acho que pode ser que seja essa história, inclusive, que era um roteiro de 90 páginas, que não daria nem 1h30 de filme, mais ou menos. E o Blade e o Mahershala Ali não estavam nem um pouco felizes, porque basicamente tinha 2 cenas de ação. E pelo que dá pra ler nessa história aqui, praticamente era uma história de família com pouquíssimas cenas de ação. E o Blade é um personagem que a ação é a base do personagem. Ele é um cara que mata vampiros, sabe? Então não tem como você fazer uma história basicona com pouquíssimas cenas de ação e basicamente uma história de família que tem pouquíssimos elementos do que a gente gostaria de ver do personagem, sabe? Esse é um problema bem grande. E aqui o Insider ele fala também que havia apenas 2 cenas de ação importantes, que era o grande rumor que tinha alguns 2 anos atrás, mais ou menos, que o Blade, que o Mahershala Ali não estava nem um pouco feliz com o roteiro por causa disso. Blade resgatando Zora dos seguidores de Frost e Blade e os caçadores atacando o covil de Frost para salvar Zora. É basicamente isso, sabe? A história ela era muito basicona, é uma história simples, não aprofundava nada sobre o Blade realmente, e é uma história muito aquém do que o personagem Blade representa e do que o personagem Blade é, e que principalmente estaria muito abaixo dos filmes do Blade do Wesley Snipes lá do começo dos anos 2000. Seria o equivalente, basicamente, que pelo que dá pra ver, seria uma história basicona e talvez, se fosse feita, seria do mesmo nível do Blade Trinity, lá que é o terceiro filme do Blade, que é simplesmente tenebroso e horroroso, sabe? Então a história seria essa, de forma geral. Faz sentido o Mahershala Ali querer desistir do projeto, porque era um projeto muito básico e que não fazia jus ao personagem Blade e ao que o personagem Blade representa pra Marvel. Se essa realmente fosse a história que eles iriam seguir no filme do Blade, fossem gravar, aí faz sentido o Mahershala Ali não ficar nem um pouco feliz e não aceitar fazer a produção e se não mudasse o roteiro, cara. Porque isso aqui, cara, é muito básico, cara. Poderia ser uma história legalzinha? Poderia, mas o Blade não pode ter uma história legalzinha. Com 5 anos de desenvolvimento, com a importância que o Blade tem pra Marvel, uma história basicona dessa, que é basicamente uma história de pai e filho, mas que não tem nenhum aprofundamento nisso, é uma coisa muito básica, cara, sabe? Muito basicona. E eu acho que por isso que o Mahershala Ali viu essa história e falou, cara, desculpa, não dá pra gravar isso. Não é o que eu quero fazer com o personagem do Blade, não é isso, cara, sabe? Faz sentido. Eu acho que o Mahershala Ali também tá um pouquinho forçando demais que ele quer um filme de Oscar com Blade. Não é pra tanto. O filme do Blade é um personagem muito legal, mas não é pra tanto. Mas, pô, também essa história aqui, se for pra fazer essa história aqui e não fazer, é melhor não fazer. Porque, pô, cara, é inacreditável se esse aqui for real realmente. É uma história que não faz sentido nenhum e que não encaixa nada com o personagem do Blade. Eu gostaria de ver do personagem do Blade e eu acho que o público geral também não gostaria de ver do Blade. Então, bem complicado, cara. Bem complicado mesmo. E aí, galera, o que vocês acharam dessas novas informações sobre o filme do Blade? Eu tinha trazido um vídeo algumas semanas atrás sobre um roteiro que o Paul DeMaio, né, lá o roteirista de X-Men 97, o showrunner, que ele tinha escrito inicialmente, depois que ele tinha sido contratado para escrever uma história do Blade um tempo antes, e que seria uma história meio que se passaria dentro de um prédio, e aí o Blade estaria meio que, tipo, ficar sobrevivendo a hordas de vampiros para proteger uma pessoa, enquanto, tipo, os vampiros vêm a noite inteira tentando atacar e o Blade passa essa noite tentando salvar essa pessoa e derrotar essas hordas de vampiros. Seria uma história que também seria uma história básica, né, como eu disse, mas pelo menos seria uma história totalmente voltada para ação, que aí eu gostaria mais de ver. Mas essa história aqui que a gente viu aqui, que talvez seria a história original, que quase o Mahershala Ali desistiu do projeto depois de ler essa história, cara, é complicado, cara. Essa história, ela tem alguns pontos interessantes no relacionamento do Blade com uma filha que ele não sabia que existia, legal, isso pode ser interessante, mas tirando isso, cara, não tem nada muito aqui, muito animador, que você olha e você fala, não, cara, essa história aqui, ela pode ser bem feita e ela pode ficar legal com o filme do Blade, porque o filme do Blade precisaria ser bem mais legal do que isso, sabe? Bem mais legal mesmo. Eu já disse várias vezes que esse filme do Blade, ele tá totalmente deslocado da saga do multiverso, tanto que eu acho por isso que a Marvel adiou de forma definitiva o filme, para lançar ele lá depois de Guerras Secretas, e aí no novo universo Marvel, depois do reboot, e aí tem uma lousa mais limpa para poder trabalhar. Mas se for para fazer esse filme aqui com esse roteiro, é melhor não fazer, não faz, porque seria até um desrespeito com o personagem do Blade. Pode ser que pudesse ficar legal nas gravações, mas aí você teria que ter um diretor muito bom, que soubesse trabalhar bem o roteiro que ele tem em mãos ali e poder improvisar e trazer algumas cenas a mais. Mas os diretores que tenham sido contratados para dirigir o filme do Blade, nada demais, são diretores bem basicões, são diretores que não fizeram nada grande na carreira e não fazeriam, tipo, não trazeriam algo realmente novo e grande que poderiam trazer esse roteiro básico, transformar ele em algo realmente muito importante e muito legal de se acompanhar, sabe? Não acho que ficaria legal. Então esse roteiro que vazou aqui é uma coisa que não me anima nem um pouco e eu particularmente não gostei nem um pouco desse roteiro e acho que não ficaria legal de forma alguma, independente do jeito que eles fizessem. Ainda bem que o Mahershala Ali viu esse roteiro, leu esse roteiro e falou, ó, isso aqui eu não gravo.
Então, pelo menos foi um acerto bem grande do Mahershala Ali, porque não tem a mínima condição de gravar esse filme aqui, que não ficaria legal de jeito nenhum. Tem umas ideias interessantes, por exemplo, se passar em Nova Orleans na década de 20, legal, faz sentido com o personagem do Blade, e é um rumor que já vem há um bom tempo, e na minha visão é um rumor que faz sentido com o personagem do Blade. Mas de forma geral, é algo que eu não gostei e eu acho que não faz sentido nenhum com o personagem do Blade. E aí galera, o que vocês acharam dessas novas informações sobre o filme do Blade? O que vocês acharam desse roteiro? Esse roteiro do filme do Blade faz sentido? Vocês acham que poderia ter ficado legal se ele fosse gravado? Ou vocês acham realmente, assim como eu, que não ficaria legal e a melhor coisa que foi feita foi ter sido cancelado e ter o Mahershala Ali ter desistido, quase desistido, e falado pra a Marvel fazer contratar outro roteirista e fazer um novo roteiro, sabe? O que vocês acharam, galera? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!